Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino. Para mim é um prazer, é uma honra ter você aqui comigo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Minha oração é para que você realmente goste aqui do conteúdo, da forma como nós estamos apresentando o estudo bíblico e que isso possa trazer para a sua vida crescimento e conhecimento. Bom, nós estaremos nesse vídeo aqui iniciando o estudo do livro de Jonas. Eu sempre gosto de fazer o início de um estudo qualitativo pela introdução do livro, porque na introdução a gente vai apresentar aqui alguns aspectos importantes para que você possa compreender melhor a mensagem que o texto do livro está querendo nos dizer. Então, para você ter uma ideia, nós falaremos aqui nessa vídeo sobre o contexto histórico ao qual o livro de Jonas foi escrito. Eu trarei para você aqui uma linha do tempo com algumas representações de mapas e representações gráficas. Falaremos aqui sobre o esboço do livro, como que ele está dividido, um resumo rápido de como o livro se apresenta. Nós veremos aqui alguns aspectos relevantes ao caráter de Jonas, à autoria e ao gênero literário do livro de Jonas e, por fim, uma síntese, da mensagem que o livro está querendo nos dizer. Então, eu tenho certeza que vai ser aqui uma preparação muito interessante para que na próxima videoaula, quando nós entrarmos no capítulo 1, você já comece a compreender melhor aquilo que o texto bíblico está querendo trazer para nós, ok? Então, nós vamos iniciar aqui, mas antes de começarmos o conteúdo propriamente dito, eu quero aqui te convidar a fazer uma oração comigo. Eu sempre gosto de, nos estudos bíblicos, fazermos uma oração. Então eu peço para que você feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez em nome de Jesus, ó Pai, dedicaremos um tempo ao estudo da Tua Palavra. Te peço, Senhor, a Tua guia, a Tua unção, a Tua direção e que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento e discernimento para que nós possamos compreender melhor os mistérios daquilo que a Tua Sagrada Escritura quer nos revelar. Te agradeço por essa oportunidade, por esse momento, pela vida dessa pessoa que está do outro lado, assistindo a esse estudo bíblico. Abençoa a vida dela, seja com ela e nos ajude, Senhor, a compreendermos melhor e aprendermos de Ti e da Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por tudo. Amém. Ok, então, querido, vamos então, abra a tua Bíblia, você pode aí, não sei se você tem uma Bíblia de estudo para acompanhar, se não, na introdução é importante você ter, de repente, um papel e uma caneta, ou então ficar em condições de fazer alguns prints da tela, caso você tenha interesse de guardar essas informações para você, ok? Bom, eu quero iniciar aqui a nossa introdução, trazendo para você um texto que está na introdução exatamente do estudo do livro de Jonas, da Bíblia NVT, da editora do Mundo Cristão, E ali é um texto muito interessante, que ele traz um resumo, ele fala o seguinte, é um livro conhecido e apreciado em razão dos acontecimentos surpreendentes e irônicos que relata. Embora Jonas seja visto como um personagem principal deste livro, nós vamos ver que o propósito central do livro não é falar dele, mas é sim sempre falar de Deus, por meio da experiência de Jonas. Nós vamos ver que Deus, o Todo-Poderoso, vai revelar que, apesar de ser Deus que derrama sua ira sobre os perversos, ele também é aquele que de bom grado derrama misericórdia sobre quem se arrepende, inclusive sobre os que não hesitaríamos em considerar fora do alcance dessa misericórdia. Ok? Bom, então essa é a introdução aqui, muito interessante para nós fazermos uma reflexão, mas eu quero já então iniciar falando um pouco sobre o contexto histórico do livro de Jonas. O livro de Jonas, ele foi ali um momento em que Jonas, ele era um profeta, do reino de Israel, lembrando que o reino de Israel era o reino do norte, já na divisão da nação de Israel, após ali o reinado de Salomão, houve ali a divisão do reino. Então Jonas era um profeta do reino do norte, que ele viveu mais ou menos na época do rei Jeroboão II, que era mais ou menos entre os anos 793 a 753 a.C. Você inclusive consegue ver um texto paralelo à questão do reinado de Jeroboão no livro de 2 Reis,
capítulo 14. Inclusive ele traz uma parte de uma profecia de Jonas sobre a questão da nação. E a gente vai ver ali exatamente isso, que no reino de Israel ele estava se expandindo, ele estava crescendo, né? E isso a gente consegue ler em 2 Reis, capítulo 14, nos versos 25 e 28. Inclusive o próprio profeta Jonas foi a pessoa quem trouxe a profecia de que haveria essa expansão. E era, sem sombra de dúvida ali, por tudo isso que eles já tinham passado um pouco no histórico, e daquele momento, um período de forte sentimento nacionalista. O povo tinha enraizado dentro da nação de Israel um sentimento nacionalista muito grande, né? E o livro vai relatar exatamente a visita de Jonas, a mando de Deus, a Nínive, que era a capital do Império Assírio. Certo? Uma outra nação, uma nação vizinha, um outro império que estava crescendo também, que estava se expandindo, mas que nesse momento passava por um processo de turbulência, ok? É importante relatar aí que décadas antes desse período, a Assíria, né, ela tinha estendido o seu império até a região da Palestina, ali onde ficava realmente a nação de Israel, próximo do mar Mediterrâneo. E nós temos registros de confrontos com o reino de Israel. Então aí você pode entender que já existe historicamente um sentimento de conflito entre a nação de Israel com o Império Assírio, né? E isso aconteceu, né, essa expansão do Império Assírio, um pouco antes desse momento do livro de Jonas, no reinado de Acabe, do rei Acabe. A gente vê, inclusive, os relatos lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 22, tá? Que ali vai registrar, inclusive, uma batalha muito importante, uma batalha que marcou muito a história, que é a Batalha de Qarqar. E aconteceu mais ou menos no ano 853 a.C. Então esse era o contexto que nós estávamos vivendo ali, né? E a gente vê então que a evolução foi que nos períodos subsequentes ao reinado de Acabe, né, os reis de Israel, Joás e Jeroboão II, se aproveitaram então de um enfraquecimento, de uma fragilidade do Império Assírio, que estava tendo dificuldade de subjugar a liderança daquela região da Palestina, então eles começaram a se expandir, voltando a reconquistar terras que haviam perdido, né? E aí foram reconquistando aquela região. Então estava tendo aqui um processo, né, gradativo de expansão do reino de Israel e de enfraquecimento do Império Assírio, tá? Bom, estima-se aí que a ida de Jonas a Nínive tenha ocorrido aproximadamente no ano de 755 a.C. Alguns anos, né, nós vamos ver aí que após a ida de Jonas a Nínive, o Império Assírio vai voltar a ganhar força, tá? E em toda a região daquele miolo ali do Oriente Próximo. E durante o reinado, nós vamos ver aí de Tiglat-Pileser. Esse cara aí, Pileser III, ele reinou entre 744 e 727 a.C. E quando chega em 722 a.C., os assírios vão invadir e saquear Samaria, que era a capital exatamente de Israel, do Reino do Norte. Então, só para você entender, né, o governo da Síria, fazendo aqui uma recapitulação, tinha se expandido na época do reinado Acabe. Quando terminou no reinado do rei Joás e Jeroboão II, houve um processo inverso, o enfraquecimento da Síria com uma expansão de Israel, mas a mágoa daquelas guerras travadas sempre ficou na nação. A nação de Israel vivia um processo de intenso nacionalismo, né? E a Síria estava lá como um povo inimigo. E nós vimos aqui, já avançando na linha da história, que depois o governo assírio vai se fortalecer novamente e vai atacar novamente Israel, conquistando aí a questão do reinado do norte, né? A capital, a Samaria, vai ser conquistada pelo reinado assírio. Então tudo isso fazia parte de um plano de Deus exatamente para depois trazer juízo à nação de Israel. Mas é muito interessante de entender todo esse contexto na sua linha histórica, certo? Bom, e aí nós vemos que cerca de aproximadamente um século depois, já avançando um pouco na linha do tempo, o profeta Naum, lá do reino de Judá, que já era o reino do sul do povo de Israel, da nação de Israel, profetizou aí a destruição de Nínive e de todo o Império Assírio por conta da sua perversidade. Então, aqui explica, inclusive, que eles tinham um histórico de ser uma nação perversa, de ser uma nação cruel, de não ser fáceis de se lidar, né? Então, por isso aí já não justificando, mas já explicando para você um pouco da resistência de Jonas de ir até Nínive quando Deus manda.
eles tinham ali um histórico de ser uma nação extremamente perversa. E aí nós vimos que Nínive ela foi destruída pelos babilônios em 612 a.C., ficando então evidente que o arrependimento resultante da pregação do profeta Jonas, ele não criou raízes duradouras. Então, para que você possa entender, Jonas vai lá fazer aquilo que Deus manda, depois de tentar fugir da presença de Deus, ele vai acabar cumprindo aquilo que Deus determina, o povo vai se arrepender, vai ter uma lição para a gente aprender com tudo isso aqui, mas esse arrependimento ele não vai durar por muitas gerações. E aí nós vamos ver que a nação assíria vai ser destruída exatamente por sua perversidade, porque diante de Deus não se sustentou aquele arrependimento que eles tiveram com a ida do profeta Jonas. Interessante tudo isso, né? Para você poder ver aí um panorama do contexto histórico. E agora aqui nós temos um mapa para que você possa então compreender, né, melhor aí o que eu estou querendo te dizer, para você ter uma ideia de geografia. Então nós temos ali na parte marcada, né, o Império Assírio, logo acima, marcado em vermelho, a cidade de Nínive, né, que fica aí às margens do rio Tigre. Então isso é muito interessante. E nós temos ali onde está a nação de Israel marcado em verde e ao lado esquerdo ali Tarsis, que é a cidade para onde Jonas vai tentar fugir. Quando Deus manda que ele vá para Nínive pregar em Nínive, ele vai tentar então fugir para o lado oposto. Tá? Nós vemos aí que ao receber o chamado de Deus para ir profetizar em Nínive, Jonas vai tentar fugir da presença de Deus em direção oposta, pegando uma embarcação para Tarsis, tá? A extremidade oposta do mar Mediterrâneo. Eu quero te chamar a atenção porque quando nós formos estudar o texto bíblico, você vai ver que ele vai fazer uma referência aí ao porto de Jope. O porto de Jope, se você parar para observar, está bem no cantinho inferior do lado direito, ali de onde está a marcação azul de Tarsis, bem na margem, né, de Israel, ali próximo da palavra Judá, um pouquinho acima do lado esquerdo, na beirada do mar Mediterrâneo. Então era uma cidade muito importante, portuária, muito importante, aonde Jonas ali vai pegar a embarcação tentando ir para Tarsis, naquela região ali. Então é só para você ter aqui um panorama geral, né, da questão geográfica do cenário, né? Observe que Israel não é Samaria, está logo embaixo ali da inscrição Israel, não é tão próximo assim de Nínive, né? Então é uma boa caminhada, uma boa pernada aí, mas um detalhe que eu quero te chamar a atenção aqui, né? Nínive, ela fica às margens do rio Tigre, e o rio Tigre, ele não tem ligação, hoje tem através do canal de Suez ali uma conexão, mas naquela época não existia. Então assim, era teoricamente muito improvável, a não ser que o grande peixe que pegou Jonas contornasse toda a África, abordasse por baixo ali a região do Golfo, né, do Golfo Pérsico, para poder chegar até onde deságua o rio Nínive. Tá? Então, assim, o rio Tigre, perdão. Então, quer dizer, não existe conexão. Então, existe uma vertente de alguns pregadores que dizem que o grande peixe vomitou Jonas numa praia de Nínive. Isso é improvável, historicamente comprovado de que aconteça. Nós vamos ver aí quando chegarmos no momento do texto bíblico que Jonas muito provavelmente foi vomitado em alguma praia dessa extensão que você vê aí na costa do mar Mediterrâneo mesmo. E depois, quando nós chegarmos no texto bíblico, você vai ver que a forma como o texto bíblico está escrito vai exatamente ratificar isso que eu estou te dizendo. Então, se um dia você ouvir alguma pregação no sentido de dizer que Jonas foi vomitado numa praia de Nínive, pode ter certeza que há aí um equívoco teológico na interpretação do texto bíblico, tá certo? Então já fica a dica, por isso que é importante o estudo bíblico, para que você possa conhecer e que essas coisas, quando você ouvir, já toque ficha para você poder entender. Às vezes não é nem má intenção do pregador, mas é falta realmente de conhecimento, ok? E nós vamos ver então aí que Nínive era a capital do Império Assírio, nas margens esquerda do rio Tigre, uma região antiga, da antiga Mesopotâmia, e Nínive, que tem o significado de cidade bela, hoje ela encontra-se ali, naquela região ali, é a cidade de Mossul, no Iraque, para você poder então se localizar na geografia atual, ok? Indo adiante, nós vamos entrar agora num slide que eu vou apresentar para você a linha do tempo. Então eu vou ter que fechar aqui a minha câmera, porque esse slide vai
tomar toda a tela aqui da apresentação. Então aguenta firme aí, nós já voltamos aqui no próximo slide. Ok, então aqui nessa apresentação, nesse slide, você consegue ver aqui, de forma bem geral, uma linha do tempo, para que você possa compreender melhor a evolução da história, de como as coisas aconteceram. A gente começa ali com o ano 853 a.C., onde nós tivemos aquela batalha que eu falei, a famosa Batalha de Qarqar, ainda na gestão do rei Acabe. Aí você tem depois de 798 a 782 a.C., né, o reinado de Jeoás, que é um rei de Israel, e aí você vai avançando com o reinado de Jeroboão. Nós vamos ver ali que em 760, 750, Amós vai atuar como profeta em Judá. Nós temos Oséias depois também ali atuando como profeta em Israel no ano de 760 a 722. E aí a questão de Jonas, que acredita-se que ele atua como profeta em Israel nesse período de 755 a 750 a.C., tá? Nós temos ali depois em sequência o reinado do rei Tiglat-Pileser III da Síria, aonde depois nós temos em 722 o momento em que a Síria vai destruir a capital de Israel, né, o reino do norte, Samaria. Aí a gente tem lá Senaqueribe invade Judá em 701 e por fim a gente vê ali mais só os dois últimos pontos em que nós temos ali que Naum atua como profeta e em 612 a.C. Nínive vai ser destruída então pelo Império Babilônico. Então isso aqui é só uma apresentação para você poder entender um pouco do contexto histórico na linha do tempo, apenas para te ajudar a compreender melhor a evolução daquela situação, daquele cenário, como que as coisas aconteceram, ok? Vamos voltar então aqui ao próximo slide. Retomando então agora aqui nós temos o esboço do livro. Nós vamos ver que o livro de Jonas é um livro, como eu disse, pequeno, de 4 capítulos apenas. Ele pode ser dividido aí em duas partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, ele fala sobre a desobediência, a disciplina de Deus e o livramento que Deus vai fazer na vida de Jonas. Na segunda parte, uma outra parte muito interessante que vai falar sobre a obediência, a ira e a admoestação de Jonas, ou seja, Deus trabalhando na vida e no caráter de Jonas por ele ter se comportado ou não gostar, não querer, vamos assim dizer, o bem daquela nação dos ninivitas, tendo em vista o fato de serem inimigos do povo de Israel. Então nós vamos ver aqui que Deus vai trabalhar na questão do caráter de Jonas, trazendo para ele uma mensagem que vai deixar para nós aqui também um ensinamento muito profundo sobre isso, tá certo? Bom, e no próximo slide nós vamos ver aqui um resumo do livro de Jonas, né? Rapidamente eu quero apresentar aqui o capítulo 1 e 2, vai falar sobre então a rejeição de Jonas ao chamado do Senhor. Nós vamos ver ali que Deus vai mandar uma grande tempestade, uma forte tempestade para disciplinar Jonas. Os marinheiros que estavam com ele na embarcação, que eram pagãos, eles vão tentar de todas as maneiras aí descobrir o que estava acontecendo, por que eles tinham ofendido os seus deuses, era um costume da navegação naquela época, eles acharem que tudo aquilo que estava acontecendo de errado no mar era em decorrência de algum pecado contra os seus deuses. E aí eles vão então descobrir Jonas. Nós vamos ver lá que eles vão descobrir Jonas dormindo, né? Tem um significado para isso que a gente vai discutir depois. Jonas ali vai reconhecer a sua culpa, a sua situação, e então ele vai pedir para ser jogado fora da embarcação. E aí Deus vai mostrar o seu poder, acalma a tempestade. Por ironia, né, os marinheiros pagãos vão adorar a Deus, o nosso Deus, o Deus Altíssimo, enquanto então Jonas seria aí submetido a uma morte vergonhosa. Mas Deus tinha planos diferentes para a vida de Jonas e novamente ele vai mostrar aí o seu poder e a sua misericórdia. Deus vai mandar então um grande peixe, vai engolir Jonas, vai poupar a sua vida, né? E dentro do ventre deste peixe nós vamos ver que ele vai se mostrar arrependido, vai fazer uma linda oração a Deus e depois de 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, ele vai ser então vomitado em terra seca. Aí nós entramos já na outra parte do livro de Jonas, que é no capítulo 3 e 4, onde Deus vai mandar então novamente ele ir pregar em Nínive e lá fazer os ninivitas se arrependerem. Tá? E ele vai obedecer, né, contrariando aí as suas expectativas, e
aquilo que ele imaginava, os ninivitas vão se arrepender. No capítulo 3 nós vamos ver que eles vão se arrepender e Deus então vai suspender o juízo que traria sobre aquela cidade. E Jonas então não consegue aceitar a misericórdia de Deus sobre aquela nação que eram inimigos do povo de Israel. E esse seu sentimento então de raiva, que é um sentimento egoísta, passa para um desespero pedindo para morrer. Pede até o suicídio ali por 2 vezes pelo menos. Tá certo? Bom, e aí a gente vai ver então que mais uma vez então Deus vai usar o seu poder sobre a natureza para disciplinar Jonas, usando para ele o crescimento e a morte de uma planta que vai fazer sombra sobre esse profeta mal-humorado. E o livro, de certa forma, vai terminar de uma maneira bastante abrupta, mas com uma pergunta extremamente significativa para a nossa reflexão. Deus dizendo para ele, acaso Deus não deseja que os pecadores recebam misericórdia em lugar de ira divina? Então está aqui uma mensagem muito forte que nós vamos ver no livro de Jonas, que é exatamente isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso logo à frente, ok? Bom, com relação à autoria e o gênero literário do livro de Jonas. O texto em si, ele não vai trazer ali o nome do autor, mas ela é atribuída a Jonas. É classificado na Bíblia como um livro profético, mas apesar de receber essa classificação, Jonas é quase que, na sua integridade, um livro narrativo, porque conta uma história, e não ali uma coletânea profética como a maioria dos livros proféticos. O livro de Jonas ele tem um começo, um meio e um fim, uma história narrada. Muitos céticos descrevem o livro de Jonas como fictício, pois fala de fatos que aconteceram de forma extremamente miraculosa, como a história, por exemplo, do peixe que engoliu Jonas e vomitou ele na praia depois de 3 dias. Alguns estudiosos chegam, inclusive, a classificar esse livro como uma parábola ou até mesmo como uma narrativa didática. Mas, embora aqui o autor use de evidentes recursos poéticos, até irônicos em algumas coisas, e de figuras de linguagem que são comumente usadas em parábolas, o livro ele se apresenta sim como uma narrativa histórica que visa comunicar a relevância teológica e moral dos acontecimentos relatados. E eu quero chamar aqui a sua atenção que a maior autoridade que deu a autenticidade incontestável ao livro de Jonas foi o próprio Jesus Cristo, quando ele cita os registros do livro de Jonas lá no texto de Mateus, no capítulo 12, entre os versos 39 e 41, e Lucas, no capítulo 11, entre os versos 29 e 30. Inclusive eu trago aqui para você aí os escritos de Lucas, que diz o seguinte, que Jesus falou, visto que aumentavam as multidões em volta de Jesus, ele começou a dizer, esta é uma geração perversa, pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o de Jonas, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para a sua geração, para esta geração. E aí tem uma frase também que foi dita por Calvino, que eu fiz questão de colocar aí, um comentário dele sobre Jonas, que ele fala, somente isso é sabedoria, sujeitemo-nos inteiramente à vontade de Deus. Então é um livro que traz muito forte essa mensagem, não há questionamento, eu creio 100% em tudo aquilo que está escrito no livro de Jonas, não duvido de nada, não questiono nada, porque é um livro que está na Bíblia, está no cânon, e a gente tem que, como cristãos, defender e acreditar e ter fé nisso daí. Como que um Deus, por exemplo, que criou tudo que existe com a sua palavra, não pegaria ali um grande peixe e faria o que fez com Jonas, tá certo? Então, assim, não há o que questionar. A pessoa que questiona uma autenticidade dessa é porque realmente está lhe faltando fé dentro do coração, cego espiritualmente, não conseguiu compreender o poder, a autoridade, a grandeza e a soberania do nosso Deus. Ok? Seguindo adiante, então, nós vamos ver aqui um pouco do caráter, das características do perfil de Jonas. E aí, nós estamos aqui em ordem cronológica dentro do livro, nós vamos ver que Jonas, aparentemente, apresenta-se ser uma pessoa consagrada em parte, uma mistura meio que de força e fraqueza. No início ali ele se apresenta como uma pessoa desobediente, um cara obstinado, logo no capítulo 1, entre os versos 1 e 3, depois ele é um cara piedoso no capítulo 1, no verso 9, e depois valoroso no verso 12. A gente vê que lá no capítulo 2 ele vai ser um cara que vai apresentar-se ser dedicado à oração, depois no capítulo 3, quando ele é castigado por Deus, ele vai obedecer aquilo que Deus determina, mas
o que vai atrapalhar muito a vida de Jonas é o fanatismo, o seu egoísmo, decepcionado com o arrependimento dos ninivitas, que são algumas particularidades que nós temos que trabalhar em nós também, não é verdade? E um cara que demasiadamente se mostra preocupado com a sua própria reputação, quando nós olhamos isso para o capítulo 4, entre os versos 2 e 3. Então tem aí algumas características, nós vamos ver ao longo do estudo do Jonas que nós vamos aprender muito com isso. Todos nós temos muito de Jonas dentro de nós e vamos trabalhar isso durante o estudo do livro nos próximos capítulos, tá certo? Bom, e aí avançando aqui, nós vamos ver o significado da mensagem, estamos quase concluindo. Vamos ver que a mensagem, então, em linhas gerais, mostra que nós somos chamados por Deus para pregar o arrependimento a todos, né? Então aqui fica muito claro, Jonas como judeu, né, acreditava que o arrependimento, que a salvação era apenas para o povo judeu, e Deus determina que ele vá pregar, e pregar para quem? Para os seus inimigos, né? Então por isso aí um pouco da resistência da questão de Jonas, de ir até Nínive, né? A salvação, ela vem de Deus, e aqueles, né, que alcançam não devem impedir que também outras pessoas alcancem. Então não é porque eu sou salvo que eu não preciso correr atrás de que ninguém seja salvo. Não, pelo contrário, eu sou chamado por Deus, eu sou ordenado por Deus para pregar o evangelho a todas as nações, a todas as pessoas. Inclusive está aqui o projeto desse canal para isso, né? Então nós temos que fazer a nossa parte e nós devemos querer que todos, da mesma forma como nós alcançamos a salvação, que eles também alcancem, tá certo? A missão, ou seja, aquela ordenança, ela tem que ser cumprida, né? E isso nos conduzirá aí à obediência com Deus, tá? É uma coisa interessante, não há circunstância, nem mesmo as profundezas dos oceanos em que Deus não possa agir. Tudo está sob o seu controle e o seu domínio. E também não há nação que Deus não possa julgar ou salvar. O que Deus deseja realmente é que haja um coração arrependido, seja aonde quer que seja, tá certo? Bom, e para a gente poder ver aqui, existem algumas lições espirituais que nós podemos tirar com o livro de Jonas, você vai ver aqui ao longo dos próximos capítulos, né? O perigo de fugir de seu dever, daquilo que Deus determina, a tentação do patriotismo, egoísmo e do fanatismo religioso, isso atrapalha muita gente. Deus emprega homens imperfeitos como canais de verdade, então isso é um fato que nós vamos ver, e a grande misericórdia de Deus para com os pecadores, como nós falamos agora anteriormente, desde que haja aí um coração arrependido, genuinamente arrependido, ok? E a cosmovisão do projeto de redenção de Deus, ela se revela muito forte no livro de Jonas. É por isso que o livro de Jonas ele é muito explorado, principalmente em seminários ou por aquelas pessoas que fazem projetos missionários, porque é um livro que traz exatamente um conceito muito forte disso daí. O relato de Jonas ele é mais uma evidência bíblica do Antigo Testamento de que Deus deseja oferecer a salvação além das fronteiras de Israel. Israel foi apenas o povo da aliança, e que desde o começo, né, que foi o projeto de Deus, foi de abençoar as nações e as famílias da terra por intermédio de Israel. Isso a gente olha a aliança que Deus fez com Abraão, escrita ali em Gênesis 12:3. Tá? Jonas fugiu porque ele sabia que Deus queria ver os gentios perversos se arrependerem e serem salvos do seu julgamento. Então isso explica até um pouco a questão do comportamento de Jonas. Ele não tinha, né, a mesma compaixão que o Senhor nutria pelas nações. Ao contrário, né? Ele teria desejado intensamente que eles abandonassem seus ídolos e conhecessem a Deus celestial, ou seja, aquele que criou o mundo. Como a gente pode ver, tudo aquilo que Deus fez por ele no capítulo 1, no verso 9, e depois está escrito ali também na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, também no verso 9. Tá certo? Então, isso daí é uma cosmovisão do projeto de redenção de Deus que a gente consegue extrair muito forte durante o livro de Jonas, durante o estudo bíblico que nós vamos começar a partir da nossa próxima videoaula, ok? Bom, a bibliografia que nós vamos utilizar para esse nosso estudo, ela continua sendo a que eu venho fazendo nos estudos anteriores. Temos aí a Bíblia Thompson, né? Uma Bíblia de estudo na versão Almeida, edição contemporânea, da editora Vida, segunda edição, uma Bíblia de 2011, na sua quarta reimpressão de 2014. E a Bíblia de estudo da NVT, da nova versão transformadora, da editora Mundo Cristão, com a sua primeira edição em agosto de 2018, ok?
E dessa forma, então, nós terminamos aqui a nossa aula introdutória do livro de Jonas. Eu espero que você possa ter aqui absorvido algum conhecimento, que esse conhecimento já te prepare para a nossa próxima videoaula, quando nós então iniciaremos o capítulo 1, que você já chegue com uma bagagem, que já chegue pronto, sabendo daquele contexto em que nós vamos estar conversando, tá ok? Tem aí para você na tela aí o endereço para que você possa seguir o Peregrino nas demais mídias sociais. Tem aí o endereço do Facebook, do Instagram, do Twitter. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço também agora de um canal no Telegram, onde você pode ali se inscrever e diariamente eu tenho postado um versículo bíblico com uma pequena reflexão para a gente já começar o nosso dia meditando na palavra de Deus, ok? Se você gostou, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, caso você não seja um inscrito, siga a gente, ajude a fortalecer, compartilha com seus amigos, com a sua igreja, com o pessoal do grupo de estudo da tua igreja, para que juntos nós possamos fazer crescer esse projeto e levarmos cada vez mais a palavra do Senhor a um número maior ainda de pessoas. Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Fique com Deus e até a próxima semana. Toda terça-feira eu tenho postado vídeo de estudo bíblico aqui, então semana que vem nós teremos um vídeo novo falando do capítulo 1 do livro de Jonas. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.